Há noites em que o céu parece fechado e a alma uma caverna sem saída. Noite em que até o vento se cala e o coração só escuta o eco do próprio cansaço. Há noites em que orar é como lançar pedras ao céu e o silêncio é a única resposta. Foi nessas noites que o missionário David Brainerd escreveu com lágrimas o diário que ainda queima nas páginas da eternidade. Minha alma se sente vazia e seca, como se o próprio Deus tivesse se retirado de mim. Escreveu ele em 1743, quando a febre e a tristeza o consumiam mais que o frio das florestas americanas. Brainerd conhecia a noite escura da alma, aquela em que o corpo quer descansar, mas o espírito não encontra abrigo, aquela em que a fé ainda existe, mas escondida sob cinzas, tremendo como uma vela que o vento quase apaga. Ele não pregava de púlpitos dourados, mas debaixo de árvores, tossindo sangue, lutando contra a melancolia e mesmo assim dizendo: enquanto eu tiver fôlego, falarei do amor de Cristo. Você já esteve lá? Naquele lugar onde a oração não tem som, onde o peito aperta e o coração parece sem cor? Há cristãos que sorriem por fora e sangram por dentro. Homens e mulheres que conhecem a Bíblia, mas não sentem mais o fogo. Cantam, mas não choram. Falam de fé, mas temem o amanhã. E é nesse silêncio do coração que Deus começa o seu mais profundo trabalho. Brainerd aprendeu que o deserto não é o fim. É o lugar onde o Espírito sussurra. Ele escreveu: eu estava tão abatido que não podia levantar os olhos ao céu. Mas quando o fiz, uma pequena centelha de esperança brilhou em meio à escuridão. Essa centelha, essa mínima luz, foi o início do fogo missionário que incendiou gerações. Porque Deus não busca os fortes, busca os quebrantados. E é no abismo da alma que Ele revela o poder da sua presença. O canal diário missionário é um eco desse clamor, um altar para os que caminham feridos, mas ainda creem, porque há uma esperança até nas sombras. Há uma voz que fala mesmo quando o mundo cala. Brainerd enfrentou a depressão não com glória, mas com fé. Ele não venceu porque era imune à dor, mas porque decidiu adorar mesmo doente, pregar mesmo cansado, amar mesmo vazio. Talvez você esteja nesta mesma estrada, cercado por silêncio, ferido, mas caminhando. E Deus sussurra ao seu coração: eu ainda estou aqui. A noite pode ser escura, mas há um amanhecer reservado aos que não desistem de esperar. Se essa palavra toca algo dentro de você, se há um eco em sua alma, comenta abaixo como um ato de fé. Eu quero voltar a sentir tua presença. Escreve isso não como um comentário, mas como um clamor, porque este vídeo é mais que uma mensagem. É um encontro, um reencontro entre a tua alma cansada e o Deus que nunca te deixou. E como Brainerd escreveu: quando a escuridão me envolve, eu me agarro à promessa de que a luz voltará e Cristo ainda habita em mim. Aqui começa o caminho. A noite ainda é longa, mas a esperança já acendeu a sua primeira chama. Há uma voz que ainda fala, mesmo quando o céu parece mudo. Uma voz que não grita, mas rasga o véu do silêncio com ternura e poder. Ela diz: o justo viverá pela fé, não pela força, nem pelo sentimento, nem pelo fogo visível, mas pela fé que resiste mesmo quando tudo dentro de nós já se apagou. Essa é a chave que David Brainerd descobriu em meio à noite escura da alma. Foi ali, na ausência do consolo, que ele aprendeu a andar com Deus, não pelos olhos, mas pelas lágrimas. Ele escreveu: senti como se Deus me houvesse abandonado, mas ainda assim me prostrei diante dele, e algo em mim sabia que ele era fiel. Há dias em que o espírito parece distante e o coração desabitado. A igreja canta, mas a canção soa vazia. Os altares estão cheios de palavras, mas poucos sabem o peso do arrependimento. Há brilho nos palcos, mas pouca luz nos olhos. Há volume nas vozes, mas silêncio no espírito. E é nessa condição que a palavra ecoa: o justo viverá pela fé. Não pela emoção, nem pelo aplauso, mas pela fidelidade de quem continua quando já não sente nada. David Brainerd
viveu esse evangelho de dentro da escuridão. Ele não buscava milagres visíveis, mas o milagre invisível de permanecer. Ele dizia: quando tudo em mim gritava por desistir, descobri que a fé é permanecer de joelhos quando o coração desaba. Que fé é continuar a orar, ainda que o céu permaneça fechado? Que fé é caminhar sem ver, amar sem retorno e crer mesmo com lágrimas? Talvez seja este o retrato da alma moderna, uma geração cansada de si mesma, alimentada por emoções instantâneas, mas faminta de presença real. E Deus, em sua sabedoria, permite desertos para ensinar dependência. Permite noites longas para que aprendamos a reconhecer a luz não apenas no sol, mas na chama pequena que arde dentro do peito. Brainerd entendeu isso. Ele escreveu: há dias em que a oração é apenas um gemido, e mesmo assim é aceita diante de Deus. E é por isso que sua vida, curta em anos, é eterna em impacto, porque ele descobriu que fé não é sentir, é permanecer. Do trono veio a voz. Da cruz, o silêncio que ainda grita. Cristo também viveu sua noite escura. O filho que sempre ouviu o Pai experimentou o abandono, o vazio, a sombra. E foi ali, entre o céu fechado e a terra ensanguentada, que ele entregou o Espírito. A fé perfeita não nasceu da euforia da multidão, mas da dor do madeiro. A esperança verdadeira não brota do sucesso, mas do sacrifício. E a presença de Deus não se mede pela ausência da dor, mas pela capacidade de amar em meio a ela. A igreja precisa lembrar disso, de que seguir a Cristo é mais que cantar sobre vitória, é atravessar o vale e não desistir, é chorar e continuar, é se sentir só e ainda acreditar. Brainerd escreveu: eu estava fraco demais para pregar, mas enquanto minha boca se calava, meu coração ainda falava com Deus. E talvez essa seja a mais pura forma de adoração, aquela que nasce não da força, mas da fraqueza entregue. Há uma glória escondida na dor, um poder secreto no quebrantamento. Deus ainda habita os corações partidos. E se hoje o teu espírito está em ruínas, saiba que esse é o altar perfeito para ele recomeçar a obra. Porque quando a alma desmorona, Deus encontra espaço para habitar. Quando cessam as canções, ele começa a falar. E quando o fogo parece apagado, ele sopra de novo. O justo viverá pela fé. É uma sentença eterna, um lembrete aos que caminham entre sombras. Não importa quão densa seja a noite, a fé é uma tocha que nunca se apaga completamente. Mesmo quando reduzida a brasas, ela ainda brilha. Mesmo quando o corpo desfalece, ela ainda respira. E é essa fé silenciosa, perseverante, que Deus chama de vitória. David Brainerd foi uma chama assim, apagando-se lentamente, mas iluminando gerações. Ele não deixou tesouros, nem fama, nem riquezas. Deixou um diário, encharcado de lágrimas e eternidade. E cada palavra sua é um espelho para os que lutam hoje com a mesma melancolia, com as mesmas dores invisíveis. Ele provou que a esperança não morre, apenas se esconde para ser buscada com mais fervor. E provou que a fé que sobrevive à depressão é a fé que realmente conhece a cruz. Talvez hoje o Espírito esteja sussurrando ao teu coração cansado: ainda há vida em ti. Talvez o que falta não seja força, mas entrega. E se a tua oração tem sido apenas um suspiro, saiba que esse suspiro ainda chega ao trono. Porque a fé, quando purificada pela dor, torna-se indestrutível. E como Brainerd declarou em sua última anotação: mesmo fraco, mesmo em lágrimas, ainda desejo que Cristo seja glorificado em mim. Essa é a chave, essa é a voz, essa é a promessa. O justo viverá, ainda que em lágrimas, ainda que em trevas, ainda que em silêncio. O justo viverá pela fé. A cruz está nas músicas, mas não nos corações. Está nas camisetas, mas não nas atitudes. Está nos lábios, mas não nas lágrimas. Vivemos uma era de discursos fervorosos e corações frios. Uma geração que fala sobre fogo,
mas não conhece o altar, que cita o nome de Cristo, mas evita o peso da renúncia, que quer o poder do Espírito, mas não quer a ferida do arrependimento. E é neste cenário que a voz de David Brainerd ressoa como trovão distante, mas ainda vivo. Eu vi a glória de Deus quando o mundo me esqueceu. Vi Cristo quando tudo em mim parecia morto. Há uma doença espiritual silenciosa se espalhando entre os santos. É a apatia disfarçada de equilíbrio. É o cansaço chamado de maturidade. É o orgulho travestido de sabedoria. A igreja se acostumou a funcionar sem lágrimas, a pregar sem quebrantamento, a cantar sem temor. Há movimento, mas não há presença. Há emoção, mas pouca unção. Há técnica, mas pouca entrega. E Deus procura um povo que ainda saiba se prostrar, que ainda saiba calar-se diante da glória. Brainerd pregava entre os nativos americanos, sozinho, febril, fraco, rejeitado. E mesmo assim escrevia: preferiria morrer em meio a dores do que viver sem sentir o doce peso da presença de Deus. Ele sabia o que hoje esquecemos, que a presença custa caro, que ela exige rendição, que ela fere o ego antes de curar a alma. Mas a igreja moderna busca atalhos, quer consolo sem cruz, glória sem arrependimento, cura sem confissão. E o Espírito chora. A cruz está nos templos, mas não no estilo de vida. Está nas paredes, mas não no pulso. Está nos sermões, mas não nos joelhos. Onde estão os que choram entre o pórtico e o altar? Onde estão os intercessores que não buscam aplausos, mas unção? Onde estão os corações que tremem ao ouvir o nome de Jesus? Hoje temos multidões que seguem a Cristo, mas poucas almas que o conhecem. Falamos do céu, mas amamos a terra. Anunciamos arrependimento, mas vivemos distraídos. Queremos milagres, mas fugimos do secreto. Queremos promessas, mas não suportamos processos. David Brainerd escreveu: o pecado ainda me persegue. A carne ainda grita, mas a graça é mais forte. Quando caio, o Espírito me levanta e me ensina a gemer em santidade. Ele não pregava perfeição, pregava quebrantamento. Ele não exibia poder, exibia dependência. E é isso que falta à alma moderna, a coragem de ser fraca diante de Deus. Porque é no pó que o ouro da fé é refinado. É nas lágrimas que a glória nasce. Mas temos vergonha de chorar. Temos medo de parecer frágeis. Temos vergonha de confessar que a alma está cansada. E por isso vivemos cercados de ruído, mas distantes da voz que restaura. A cruz está nos slogans, mas não nas conversões. Está nos livros, mas não nas vidas. Está nos discursos, mas não nos dias comuns. E Deus pergunta: onde está o altar? Não o altar de pedra, mas o altar do coração. Aquele onde a vontade morre e Cristo reina. Brainerd escrevia: hoje, ao orar, percebi que ainda amo demais minha própria glória. Chorei por isso. Pedi que Deus me tornasse pó diante de seu trono. Ah, se a igreja orasse assim hoje! Mas preferimos defender nossa imagem, sustentar aparências, esconder feridas. E o orgulho nos separa da presença que cura. A cruz está nos planos, mas não nas decisões. Está nas canções, mas não no caráter. Está nas palavras, mas não nas atitudes. Somos rápidos em falar sobre graça, mas lentos em praticar perdão. Queremos o Espírito Santo, mas não queremos ser confrontados. Queremos fogo, mas fugimos do altar. Queremos glória, mas evitamos o deserto. Queremos vitória, mas não queremos morrer. E esquecemos o que Brainerd escreveu no auge de sua febre. Não há glória sem Gólgota. Não há comunhão sem sangue. Não há luz sem que antes o fogo consuma o que é impuro. Hoje, o Espírito caminha entre os bancos e pergunta: vocês ainda me querem? Mas poucos respondem. Estamos ocupados demais, com pressa demais, fracos demais para parar. E é nesse silêncio distraído que as almas adoecem. Falta-nos a profundidade que só o deserto ensina. Falta-nos a sede que só o quebrantamento desperta. Falta-nos o arrependimento que não busca consolo, mas transformação. Brainerd falava do arrependimento como um milagre. Quando um homem sente o peso do seu pecado e ainda assim corre para Cristo, ali há um toque do céu.
Ele sabia que o verdadeiro arrependimento é mais que remorso, é rendição. E é isso que o Espírito clama à igreja hoje. Rendição. Voltar a sentir, voltar a se ajoelhar, voltar a chorar, voltar a buscar. A cruz está nas orações, mas não nas decisões. Está nos lábios, mas não nas mãos que servem. Está nas promessas, mas não na prática. E Deus chama, volta ao primeiro amor. Mas o primeiro amor não é nostalgia, é renúncia. É voltar ao altar mesmo cansado. É se entregar mesmo sem entender. É continuar crendo mesmo quando o céu parece distante. E é ali, nesse chão de sinceridade, que o Espírito encontra espaço para agir. David Brainerd escreveu: "O choro da alma cansada é a melodia que o céu mais aprecia." Ah, se compreendêssemos isso, pararíamos de fugir da dor e aprenderíamos a adorá-la. Porque no fogo da dor Deus forja a intimidade. No silêncio, Ele desperta a fé. Na falta, Ele revela a suficiência. E quando tudo parece perdido, Ele mostra que ainda é tudo. A cruz está nas memórias, mas não no presente. Está na história, mas não na experiência. Está na doutrina, mas não na devoção. E talvez o Espírito esteja hoje sussurrando: "Quero voltar a habitar em ti." Não no templo, mas no íntimo. Não na liturgia, mas no coração quebrantado. Não no aplauso, mas na lágrima sincera. Porque a presença não é um evento, é um estado de alma. Brainerd sabia disso quando escreveu: "Senti o doce peso da presença de Cristo e por um momento esqueci que era pó." É isso que o Espírito quer restaurar: o doce peso, o temor que santifica, o amor que consome o orgulho, a fé que atravessa a noite. Mas enquanto a igreja se distrai com ruídos e vaidades, o mundo continua faminto por uma presença que cura. A cruz está nas palavras, mas não no pulso. Está nas promessas, mas não nas práticas. Está nas pregações, mas não nas posturas. E Deus levanta vozes como a de Brainerd para gritar através dos séculos: crentes mornos não mudarão o mundo. Apenas corações consumidos por Deus incendiarão gerações. E talvez agora, enquanto ouves esta palavra, algo dentro de ti comece a doer. Não é culpa, é convite. O Espírito não acusa, ele chama. Chama os cansados, os vazios, os que já perderam o brilho. Chama os que já cantaram com paixão e agora apenas repetem letras. Chama os que um dia sentiram o fogo e hoje vivem de lembranças. E diz: volta, ainda há lugar no altar. Porque a cruz ainda está lá, imóvel, silenciosa, mas viva, esperando que corações cansados se prostrem de novo, esperando que almas distraídas acordem, esperando que a igreja volte a ser noiva e não apenas instituição, esperando que tu, sim, tu, te lembres de quando choravas por amor a Cristo. David Brainerd ainda fala, mesmo morto. Sua vida ainda é uma pregação. Ele foi consumido por uma febre, mas sua chama nunca apagou. E através dele o Espírito pergunta à geração de hoje: tu ainda queres me conhecer ou apenas falar sobre mim? Tu ainda queres o fogo ou apenas o brilho? Tu ainda queres a cruz ou apenas o conforto? A cruz está perto, o altar ainda espera. E aquele que ouvir esta voz e se dobrar, encontrará vida. Porque Deus ainda se move entre os quebrantados, e a noite escura da alma ainda é o lugar onde Ele revela o seu rosto aos que não desistem de buscá-lo. E você? Ainda sente o fogo? Ainda lembra do que era chorar por amor a Cristo e não por medo da vida? Ainda sente aquele peso santo que te fazia se ajoelhar sem saber o motivo, apenas porque o Espírito te visitava em silêncio? Ou a rotina engoliu o altar? Ou as vozes do mundo abafaram o sussurro da fé? Talvez sem perceber, o brilho dos olhos se apagou. A chama se tornou brasa e a brasa virou cinza. E mesmo assim você continua, cantando, servindo, falando, mas o coração já não arde como antes. E se esse for o teu retrato hoje, não se envergonhe. Brainerd também esteve aí. Ele escreveu: houve dias em que a minha alma estava fria,
e minha oração parecia um dever sem vida. Mas mesmo ali, o Espírito me fez esperar por Deus. Há momentos em que o céu parece fechado, momentos em que o justo não sente fé, mas vive por ela. Porque a fé não é ausência de escuridão, é perseverança dentro dela. E é isso que o Espírito quer te lembrar, agora que tua fé ainda respira, mesmo ferida, mesmo cansada, mesmo sem força para orar. O versículo ecoa como uma lâmina e um bálsamo. O justo viverá pela fé, não pelo entusiasmo, nem pelo sucesso, nem pelo aplauso, mas pela fé que sangra e não desiste. E é essa fé que Deus veio reacender em ti hoje. E você? Ainda acredita que há algo sagrado em tua dor? Ainda crê que Deus te vê mesmo quando você não o sente? David Brainerd cria. Ele dizia: "A glória é escondida até nas minhas lágrimas, porque cada lágrima me leva de volta ao trono." E talvez seja isso o que Deus quer te ensinar agora, que até a dor pode ser altar, que até a tristeza pode ser o lugar onde a graça floresce, que até a noite mais escura tem estrelas que só brilham para quem decide olhar para cima. Você pode estar cansado, pode ter orado 1000 vezes sem resposta, pode ter se sentido esquecido, mas o silêncio de Deus não é abandono, é gestação. Ele está gerando algo em ti, algo que não nasce no barulho, mas no quebrantamento. Algo que não se mostra nos palcos, mas se forma no secreto. É ali no chão que as raízes da fé crescem. Brainerd entendia isso quando escreveu: "Quando sinto que Deus está distante, descubro que é Ele quem me chama mais para perto." E talvez hoje Deus te chame assim, através da tua dor. Talvez o cansaço seja o convite. Talvez a ansiedade seja o grito da alma pedindo presença. Talvez o medo seja apenas a prova de que ainda há amor dentro de ti. Amor que teme perder o Deus que nunca foi embora. E no meio disso tudo Ele te diz: "Ainda estou aqui." Sim, Ele ainda está. Mesmo quando a oração é apenas um suspiro. Mesmo quando o coração já não consegue formar palavras. Mesmo quando o corpo não aguenta mais lutar. O Espírito ainda ora dentro de ti com gemidos que não se podem expressar. E você? Ainda sente o peso da eternidade dentro do peito? Ainda acredita que há mais do que essa dor? Ou já se acostumou a viver em cinza? Há tantos que vivem no automático. Acordam, trabalham, sorriem, mas por dentro estão em ruínas. E Deus está batendo a porta dessas ruínas agora. Ele não pede perfeição, pede entrega. Ele não exige que você esteja inteiro. Pede apenas que você volte a ser sincero, porque o coração quebrado é o templo mais bonito que o céu pode habitar. Brainerd escreveu: "Nunca me senti mais perto do céu do que quando chorei sozinho com o rosto na terra e apenas o nome de Jesus nos lábios." E talvez seja a hora de você fazer o mesmo. Talvez não haja mais palavras, apenas lágrimas. Mas as lágrimas são linguagem espiritual. São o idioma dos que não desistiram. Cada gota que cai é uma semente de fé. E Deus colhe todas. Nenhuma lágrima é desperdiçada quando cai no altar certo. O justo viverá pela fé. Essa é a promessa que te sustenta, mesmo quando tudo desaba. A fé não precisa de respostas, precisa de rendição. Não precisa de entendimento, precisa de permanência. E se hoje tudo o que você tem é o desejo de continuar crendo, isso já é fé suficiente. Brainerd dizia: "Minha fé às vezes é um fio, mas é o suficiente para me manter preso a Cristo." E talvez a tua fé esteja assim. Um fio, quase rompendo, mas esse fio ainda liga teu coração ao trono. E é isso que te mantém de pé. E você? Ainda quer voltar ao primeiro amor? Ainda deseja sentir a presença que fazia teu coração arder? Então fala com Deus agora, mesmo que em silêncio. Não há distância que a sinceridade não atravesse. Não há abismo que o arrependimento não reduza. Não há escuridão que a fé não atravesse quando nasce do quebrantamento. Brainerd escreveu: "Enquanto houver respiração em mim, haverá esperança em Cristo. E se há respiração em ti, ainda há esperança também."
Talvez hoje o Espírito te chame de volta para o altar que abandonaste. Aquele altar onde choravas e sentias que o mundo inteiro cabia nas mãos de Deus. Aquele altar onde tua voz era apenas um sussurro, mas o céu inteiro ouvia. Aquele altar que ainda está lá, esperando. Sim, o altar ainda está lá. Mesmo coberto de poeira, mesmo esquecido nos cantos da tua alma, ele ainda existe. E o Espírito te convida a voltar, não para reviver o passado, mas para recomeçar. Porque Deus não quer tua lembrança de fervor, quer tua entrega de agora. E se neste momento há lágrimas nos teus olhos, saiba, o quebrantamento é o som que o céu mais valoriza. O arrependimento é a música mais pura que a terra pode oferecer. E a fé, mesmo ferida, é o perfume que sobe ao trono e move o coração de Deus. O justo viverá pela fé. E essa fé é a tua. Mesmo pequena, mesmo tremendo, mesmo cansada, é tua. E é o suficiente. Escreve aqui abaixo como um ato de fé. O Espírito ainda me visita. Não é um comentário, é uma declaração espiritual. É o teu testemunho diante do céu e dos homens. E quando o fizeres, sentirás o peso da presença. Retornar, leve, suave, como vento de madrugada sobre a alma cansada. David Brainerd não encontrou Cristo na plenitude da força, mas na fraqueza absoluta. Não o viu na festa, mas na solidão. Não o sentiu no sucesso, mas na doença. E foi ali, quando tudo parecia perdido, que ele escreveu: descobri que a verdadeira alegria não é a ausência de dor, mas certeza da presença de Cristo no meio dela. E é isso que o Espírito quer reacender em ti hoje. A certeza da presença. Não uma fé barulhenta, mas uma fé firme. Não uma alegria superficial, mas uma paz que nasce no meio do caos. Porque Deus não te abandona na noite. Ele caminha contigo dentro dela. E quando o dia voltar, verás que cada lágrima foi oração, cada dor foi semente, e cada silêncio foi resposta. Então chora se precisa chorar. Ora mesmo sem palavras. E volta. Volta para o altar. Volta para o primeiro amor. Volta para a presença. Porque a noite escura da alma nunca é o fim. É o prelúdio de um amanhecer que só os quebrantados conhecem. E quando esse amanhecer chegar, entenderás que o fogo nunca apagou. Ele apenas se escondia nas cinzas, esperando o sopro do Espírito para reacender. E esse sopro é agora. Aqui, neste instante. Deus está te visitando. O justo viverá pela fé, e a tua fé acaba de respirar de novo. Há um momento em que o Espírito deixa de apenas sussurrar e começa a clamar. Um momento em que o amor de Cristo já não pede, exige. E esse momento é agora. As palavras de Brainerd ainda ecoam como um trovão suave sobre os corações. Eu vi o meu pecado mais do que podia suportar, e percebi que todo o meu consolo estava apenas em Cristo crucificado. Ele compreendeu o que muitos ainda tentam evitar, que a cruz não é um adorno, é um altar, que o Evangelho não é um perfume, é um sacrifício, que seguir a Cristo é morrer para tudo o que não é Ele. O chamado do Mestre não muda com as estações. Ele não convida para aplausos, mas para feridas santas. Não chama para conforto, mas para obediência. Há uma voz que ressoa desde o Gólgota dizendo: vem e morre. É a voz que quebrou o coração de Brainerd nas florestas frias, enquanto ele orava entre gemidos e lágrimas. É a mesma voz que hoje busca corações dispostos a renunciar à aparência e abraçar a essência. Ele não pede brilho, ele pede entrega. Não há glória sem Gólgota. Não há ressurreição sem morte. E como temos fugido dessa verdade? Queremos a vitória sem o choro, o poder sem a obediência, o milagre sem o altar. Mas Cristo ainda espera. O Cordeiro ainda chama. Ele não está procurando multidões que gritam o seu nome, mas almas que tremem diante da sua presença. Ah, se eu pudesse sentir mais o peso da cruz, escreveu Brainerd. Ah, se o meu coração fosse um campo de lágrimas por amor àquele que derramou o sangue por mim. E você, ouvinte da alma cansada, o que tem feito com a cruz?
Onde está o altar onde você chorava até sentir o céu descer? Onde está a chama que um dia queimou sua carne e moldou seu espírito? Quantos dias se passaram desde que seu joelho se curvou, não por medo, mas por amor? Cristo te chama outra vez, não com gritos, mas com silêncio, não com trovões, mas com o toque invisível que quebra as muralhas do peito. Voltar à cruz é morrer para o ego, é dizer: Senhor, nada sou, mas tudo és. É abrir mão das próprias justificativas, dos próprios aplausos, das defesas sutis que sustentam a aparência de santidade. É cair aos pés do Salvador e confessar: eu me perdi de mim mesmo tentando ser forte. Brainerd viveu isso. Ele não pregava de um púlpito dourado, mas de um chão encharcado de neve e lágrimas. E ali ele descobriu o que muitos jamais provam, que a presença de Deus vale mais do que qualquer consolo terreno. Talvez você tenha caminhado longe demais da cruz. Talvez sua fé tenha se tornado apenas discurso e o coração esteja seco. Mas o caminho de volta não está fechado. Ainda há sangue sobre o altar. Ainda há voz no deserto. Ainda há uma mão estendida sobre as ruínas do teu coração. Ele te chama a voltar não com medo, mas com esperança. Porque aquele que volta, mesmo ferido, encontra no Gólgota o abraço que ressuscita. Não há evangelho sem renúncia. Não há unção sem quebrantamento. Não há cura sem ferida exposta. O Cristo que te chama hoje não promete uma vida sem lágrimas, mas lágrimas com propósito. Ele não remove o espinho, mas te ensina a florescer com ele. E quando o teu sim finalmente se alinhar com o altar, o céu se moverá outra vez. Brainerd escreveu: eu me sinto feliz por ser nada, contanto que Cristo seja tudo. Que essa confissão se torne a tua oração hoje. O retorno começa no arrependimento, não no arrependimento emocional e passageiro, mas naquele que destrona o ego e entroniza o Cordeiro. Voltar à cruz é voltar ao sentido da existência. É entender que não viemos a este mundo para buscar conforto, mas para carregar luz. Se o Espírito fala contigo agora, não endureça o coração. Há um altar esperando tuas lágrimas. Há um céu pronto para reacender tua chama. A cruz está vazia, mas o chamado dela continua cheio de poder. Disse Brainerd: prefiro sofrer com Cristo do que viver sem Ele. Essa é a essência da fé verdadeira. Não o quanto possuímos, mas o quanto nos rendemos. Fecha os olhos da alma. Ouve o som do lenho. Sente o eco do sangue que ainda clama. Vem. Volta, filho. Volta, filha. Volta à cruz que te conheceu antes que o mundo te ferisse. Volta ao altar onde tua lágrima foi oração. Volta, porque o amor ainda te espera. E se essa palavra está te alcançando agora, comenta com tua alma aberta: eu quero voltar. Escreve com fé, como quem confessa ao céu: o Espírito ainda me visita. Deixa que essa confissão se torne tua resposta ao chamado eterno. Este é o tempo do retorno, o tempo em que o arrependimento não será vergonha, mas renascimento. O tempo em que o altar se tornará de novo o centro e a cruz o coração pulsante da fé. Você não chegou até aqui por acaso. Esta palavra foi escrita antes que teu desânimo existisse. Deus sabia da tua noite escura e escolheu este instante para te lembrar que ainda há amanhecer. O mesmo Deus que encontrou Brainerd em meio à melancolia, encontra agora teu espírito abatido e sussurra: ainda estou aqui. Não temas o silêncio, ele é o útero do milagre. Não fujas da dor, ela é o cinzel que esculpe a glória. O que você sente não é o fim, é o convite de Deus para recomeçar. Há brasas de fé ainda vivas sob as cinzas da alma. Sopra sobre elas com tua oração, e o fogo voltará. Deus é o meu sol quando tudo é noite, escreveu Brainerd. E é isso que ele quer ser para você. Tua luz, teu abrigo, teu refúgio no desespero. Se esta palavra tocou teu coração, se em algum momento teus olhos arderam, se algo em ti despertou, então este é o teu altar. Inscreve-te no diário missionário e caminha com aqueles que ainda ouvem a voz. Aqui, cada vídeo é uma oração viva,
Cada palavra é uma espada que corta o cansaço. Cada mensagem é um eco do céu. Compartilha esta palavra com alguém que está prestes a desistir. Alguém que precisa ser acordado antes que seja tarde. Talvez essa alma esteja à beira do abismo e tua partilha será a ponte. Não deixes que a esperança morra em silêncio. E antes de sair, escreve aqui nos comentários: eu quero voltar. Faz dessa frase tua semente espiritual. Cada letra será vista pelo céu. Cada palavra será um passo em direção à cruz. Deus te chama outra vez. E desta vez não é para te provar, é para te possuir. Ele quer tua lágrima, tua fraqueza, teu nada. Porque é nesse nada que ele faz morada. Volta ao altar. Volta ao primeiro amor. Volta ao fogo que purifica. Porque há um Brainerd dentro de ti clamando por ressurreição. E lembra-te, não há glória sem Gólgota, não há ressurreição sem morte. Mas para todo aquele que cai aos pés da cruz, a vida, a luz, a eternidade. Este canal é mais que mensagens, é um chamado. E este vídeo é mais que palavra, é uma visitação. Volta, o céu ainda te espera.